Muitas descobertas notáveis moldaram a história humana, mas apenas algumas tiveram um impacto profundo no curso de nossas vidas. Aqui estão as vezes em que os cientistas fizeram uma descoberta única em 1 milhão. Já se inscreve no canal, deixa o like, vamos começar. O mofo azul. Em 1928 o bacteriologista escocês Alexander Fleming estava ocupado fazendo rondas e pesquisando no Hospital St. Mary's, em Londres. Houve um tempo em que as infecções bacterianas eram consideradas um desafio significativo devido à falta de tratamento adequado, até que um acidente aconteceu um dia. Fleming deixou para trás uma placa de Petri contendo bactérias Staphylococcus contaminadas com um mofo, o Penicillium notatum. Ele foi de férias e esqueceu-se da amostra até retornar ao seu laboratório, apenas para descobrir que algo estranho aconteceu na placa de Petri que deixou para trás. Estranhamente, o mofo impediu o crescimento normal das bactérias. Após mais observações, Fleming identificou a penicilina, o primeiro antibiótico conhecido pelo homem. Fleming publicou suas descobertas, mas a comunidade médica inicialmente as recebeu com indiferença. Isso é verdade até hoje, as pessoas têm muitas dúvidas quando se trata de algo relacionado à saúde. Na verdade, levou vários anos até que os estudos de Fleming ganhassem destaque. Não foi até o final da década de 1930 que Howard Florey e Ernest Boristein, pesquisadores da Universidade de Oxford, reconheceram o potencial terapêutico da descoberta de Fleming. Eles conduziram mais pesquisas, provando a capacidade da penicilina de eliminar bactérias infecciosas. Então, começou a Segunda Guerra Mundial. Com o aumento de baixas, a necessidade de tratamento eficaz de feridas atingiu o pico máximo. O potencial da penicilina para salvar vidas no campo de batalha levou ao seu reconhecimento. No entanto, outro obstáculo surgiu: como produzir penicilina suficiente para atender à demanda. A resposta foi um melão mofado. O desenvolvimento e sucesso deste mofo azul parece ser creditado principalmente à sorte. Em 1941, uma cepa de mofo encontrada em um melão podre em um mercado em Peoria, Illinois, levou ao aumento da produção do antibiótico. No ano seguinte, o primeiro uso registrado de penicilina por um paciente humano foi documentado. O paciente era um policial chamado Albert Alexander, que sofria de uma infecção grave. A penicilina mostrou resultados notáveis, melhorando significativamente sua condição. Finalmente, em 1944, a penicilina estava sendo produzida em massa, desempenhando um papel crucial no tratamento de soldados feridos durante a Segunda Guerra Mundial. A descoberta acidental marcou o início da era dos antibióticos, mudando fundamentalmente o curso da medicina para sempre. Agora, imagine se Fleming não tivesse ido de férias. Batimento cardíaco artificial. Infelizmente, nem todos nós somos abençoados com o corpo perfeito. Por outro lado, os humanos evoluíram para aprender a compensar o que não nascemos com. Tome, por exemplo, o marca-passo. Esta é outra descoberta acidental que acabou sendo monumental para a humanidade. Tudo começou no início do século XX, quando cientistas e médicos estavam estudando os impulsos elétricos do coração para lidar com os problemas de algumas pessoas que tinham batimentos cardíacos irregulares ou arritmias. Em 1926, o Dr. Mark C. Liddell e Edgar H. Buff criaram uma descoberta inovadora, um marca-passo. A sua invenção era um aparelho que poderia estimular eletricamente o coração usando uma agulha. Isso soava horrível para as pessoas na época, mas hoje essa descoberta ainda está salvando milhões de vidas. Com o tempo, o marca-passo de Liddell e Buff foi aprimorado pelo Dr. Paul Z., que desenvolveu o primeiro marca-passo vestível do mundo em 1952. Não era exatamente o que você chamaria de portátil pelos padrões de hoje, mais parecido com carregar uma pequena mala. Mas ei, foi um começo. E então, em 1958, Al Becking e Dr. Walton Lilla fizeram uma descoberta única em 1 milhão. Na época, os marca-passos dependiam de eletricidade. Isso significa que uma pequena queda de energia elétrica no hospital poderia facilmente colocar a vida de um paciente em risco. Foi então que o Dr. Lilla e o engenheiro Becking projetaram o primeiro marca-passo vestível operado a bateria. Foi um momento de eureka, tornando o dispositivo mais prático e transformador para os pacientes. A partir daí, o marca-passo passou por vários refinamentos.
Ele ficou menor, mais sofisticado e até mais inteligente. De fato, são tão avançados que os marcapassos modernos podem ajustar a sua frequência cardíaca com base nos seus níveis de atividade. Radioatividade. Desde cedo na escola aprendemos sobre radioatividade. Muitos não percebem, mas houve muitas instâncias em nossa história em que esse conceito afetou a humanidade. Sua descoberta começou no final do século XIX. Na época, todos estavam fascinados pela fluorescência e o rádio era usado para colorir os mostradores e ponteiros dos relógios, com sua luminosidade sendo um ponto de venda. Poucos sabiam que o pigmento supostamente inofensivo que estavam usando estava lentamente os levando para perto de suas camas de morte. E então, Henri Becquerel, um físico francês intrigado pelos raios X de Wilhelm Röntgen, começou a estudar materiais fosforescentes como sais de urânio. Ele se perguntava se esses materiais também emitiam raios X. Em uma série de experimentos, ele colocou sais de urânio em placas fotográficas envoltas em papel preto e as expôs à luz solar, esperando que os sais fluorescessem e emitissem raios X, imprimindo nas placas. Infelizmente, Paris sendo Paris estava nublada no dia em que ele fez esse experimento, então ele desistiu e empurrou a folha para uma gaveta. Mais tarde, quando revelou as placas sem expectativa, encontrou imagens claras dos sais de urânio. Basicamente, o urânio estava emitindo radiação por si só, mesmo sem luz solar. Essa descoberta então inspirou Marie e Pierre Curie a investigar esse fenômeno ainda mais. Anos após suas pesquisas, Marie Curie cunhou o termo radioatividade para descrever as emissões espontâneas de raios por certos elementos. A pesquisa inovadora dos Curies abriu um novo mundo na ciência, levando a avanços significativos na medicina, incluindo o tratamento do câncer, e aprofundando nossa compreensão da estrutura atômica. Infelizmente, só anos mais tarde os efeitos perigosos da radiação foram entendidos, e a exposição frequente dos Curies a materiais radioativos teve um impacto em sua saúde. De fato, Marie Curie foi exposta a tanta radiação que até os cadernos de laboratório que ela usou ainda são radioativos e continuarão sendo por vários séculos. Agora, um fato interessante: enquanto a radiação é prejudicial, ela também pode ocorrer naturalmente. A banana que você comeu no café da manhã é ligeiramente radioativa, graças ao seu teor de potássio. Baquelite. Pode parecer desconhecido para a maioria de nós, mas na realidade, este é o precursor do material mais evidente do mundo, o plástico. No início dos anos 1900, Léo Baekeland, um belga naturalizado americano, inventou o papel fotográfico Velox. Depois disso, ele mirou em inventar um substituto sintético para o shellac, uma resina natural secretada pelo besouro da laca. Veja, antes dos materiais sintéticos que usamos hoje, dependíamos de secreções de insetos para isolamento e verniz. Baekeland começou sua experiência em Yonkers, Nova York. Ele começou com fenol e formaldeído, dois produtos químicos bastante simples. Ele submeteu esses produtos químicos a calor e pressão em um reator especialmente projetado chamado Baekelisir. O resultado foi bastante surpreendente, um material moldável e rígido, diferente de tudo visto antes. Baekeland sabia que estava prestes a algo grande. Em 1907, ele anunciou triunfante a criação do baquelite, o primeiro plástico sintético do mundo. A baquelite foi revolucionária. Era resistente ao calor, não condutora e, mais importante, podia ser moldada em praticamente qualquer forma e manter sua forma quando configurada. Isso foi inovador. Imagine um mundo onde os materiais se limitavam a metal, madeira, vidro ou secreções de insetos. A baquelite abriu as portas para uma variedade de possibilidades, desde telefones e rádios até utensílios de cozinha e joias. Mas, é claro, nem tudo foi positivo. A introdução da baquelite marcou o início da era dos plásticos. Ela mostrou ao mundo o potencial dos polímeros sintéticos. Infelizmente, muitos desses materiais permanecerão em nosso planeta por anos, e se não regularmos seu uso, poderemos enfrentar o fim em breve.